Fala pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer um corte um pouco mais diferente, um corte de cabelo em degradê bem alto, né? Bem high fade mesmo, né? Show! E vamos cortar esse topo com a máquina 4, fazendo uma parte dela com a máquina 4, uma parte dela com pente corrido no topo. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É um cabelo mais crespo, um cabelo que aparece muito na barbearia, então é conteúdo de grande relevância para você, eu tenho certeza disso, beleza? Então começa ali passando a máquina 2 bem alta mesmo, deixando ela bem limpa ali em volta toda. Vem com a minha máquina 1, como eu sempre faço no meu degradê, passo a minha máquina 1. Não, nesse caso a gente está subindo bastante essa máquina 1, né, para dar um distanciamento legal ali. A gente quer fazer um degradê bem alto, então fica bem limpa aquela lateral. Show! Naquele mesmo processo, passo a máquina 2, venho com a minha máquina 1, 2 dedos abaixo, raspo 2 dedos também com a máquina 1 e depois eu vou trabalhando um degradê da máquina 1 até a 0, passando a 0,6, depois a 0 alta, 0 baixa, depois a máquina de acabamento e navalha, beleza? Esse é sempre o mesmo processo que eu utilizo para o degradê. E por que sempre usar o mesmo? Porque é o que vai fazer você gravar na sua mente aí, você que está buscando esse aprendizado, então gravar uma forma única, né? Tem várias formas de fazer o degradê, mas nesse caso a gente vai trabalhar dessa forma, beleza? Show? Venho agora com o meu pente 05 e você pode observar ali, ó, que eu trabalho não muito marquinhas, no caso dessa máquina 05, não. Eu estou trabalhando ali ela no movimento meio que em C, um Czinho bem de leve, trabalhando mais forte na parte de baixo dessa área de 2 dedos que a gente raspou e saindo ela um pouco mais na parte de cima, beleza? Então, continuando aí, a parte da máquina 0 alta e 0 baixa acabou não gravando e a gente acabou que estamos devendo a vocês essa parte, beleza? Mas como o foco desse vídeo não é o degradê e sim o topo, então bora pro vídeo, vamos continuar com o conteúdo. Vamos continuar aí no degradê da onde a gente parou, né? O que a gente fez ali? A gente fez a parte, né? Passou a máquina 1, veio com máquina 05, 0 alta, 0 baixa e a máquina de acabamento. Então, esse é o processo. Agora que eu vim fazendo, tirando a marcação com 1,5 alto, 1,5 baixo, 1 alta, 1 baixa e agora eu vou vir com a minha máquina 05 ali dando os últimos acabamentos, beleza? Show! Vamos para frente, então, dando todos os detalhes, né? Aparece ali, geralmente no degradê, é bem legal você falar isso, não é todo o couro cabeludo ali, todo o cabelo que tem o mesmo desempenho, você vai ter ali o mesmo desempenho com a máquina. Há cabelos que eles disfarçam com muita facilidade, né? Ele é praticamente ali, o nascimento dele é bem certinho, bem harmônico. Então você vai passando as máquinas e ele vai ficando bem espalhadinho. Há outros cabelos que você vai precisar ali de maior dedicação ali com o cantinho da máquina, tiro de um lado, tiro do outro, do jeito que eu estou fazendo aí, para dar um acabamento legal. Então é bem importante você ter isso em mente, que não é sempre que você vai entrar no degradê e vai ter facilidade para fazer o seu corte, beleza? Show! Vim ali finalizando essa parte ali, tirando os últimos detalhes ali com a 0 alta, né, dando esse polimento, né? Esse polimento que eu chamo, ele com a 0 alta e 0 baixa ali, nos últimos detalhezinhos, você consegue ir em regiões da outra máquina, beleza? Para marcar ali, para passar a máquina de acabamento, é bem legal fazer essa forma aí, ó. Essa é uma forma que inclusive o seu Liz gosta de ensinar dessa forma aí, que é o que? Você faz deixa uma referênciazinha de cabelo,
raspa bem com essa máquina e depois tira dessa forma aí, ó. Isso é bem legal, isso dá uma segurança maior na hora que você está passando essa maquininha, tendo certeza que você não vai alcançar, né? Ou seja, invadir a região da zero alta ali, então deixando uma marca. Então você vai ficar ali limitado à região da zero mesmo, e isso não vai não vai dando marca no seu cabelo, beleza? Então sempre, ó, não tenha vergonha de voltar lá, pegar a máquina, refazer algumas coisas. Cara, isso é muito normal, beleza? Tenha vergonha de entregar um cabelo mal cortado. Isso é a única vergonha que você pode ter. Agora de entrega, de voltar com a máquina, refazer alguns pontos, não tenha vergonha, beleza? Sempre é importante fazer isso que eu estou fazendo aí, ó. Quando o cliente ele não vai fazer uma barba, né? Ele vai deixar ali, sempre tem uma barbinha para deixar, dá ali um acabamentozinho, para isso vai enaltecer o seu corte. Show? Fazendo do outro lado da mesma forma, faça aquela marcaçãozinha, aquela referenciazinha e venho raspando ali bem aquela marcação antes de tirar ela e conectar com a máquina zero. Sempre importante fazer o que? O movimento da máquina de acabamento ali um pouco mais em pé. Quando você está subindo, ó, você levanta ela um pouco mais em pé, para ela não deixar marcas, né? Movimento, basicamente, no degradê é tudo. O movimento, sempre vai estar ligado a movimento. Com o movimento certo, você trabalha com máquinas bem menores, né? Ou seja, máquina zero alta, em regiões de máquinas maiores com o movimento certo. Com o movimento errado, você vai criar marcas até mesmo com máquina alta, ou seja, vai ficar sujo. Então, basicamente, sempre vai ser movimento. Aí você tem lá movimento em C, você tem um movimento reto, você tem um movimento em C mais aberto, né? Tem um movimento que eu, né, chamo de movimento de chute, que é quando você levanta a máquina e passa a máquina mais com a ponta dela. Então, basicamente é isso. Movimento, movimento e movimento. Beleza? Passar a navalha no cabelo do cliente é bem legal. Você nunca, né? Eu já vi gente ensinando, mas, cara, não funciona. Eu pelo menos acho que não funciona, não dá certo. É com a navalha em pé. Não faça dessa forma. Faz ela com ela deitadinha. Você passar a navalha deitadinha, você está praticamente favorecendo que não fique uma marca, né? Quando você passa em pé, basicamente você está fazendo uma marca como se fosse um pezinho ali. Isso vai complicar bastante o seu corte, então não faça dessa forma, beleza? Quanto mais deitadinho ficar na navalha, menos contato você vai ter ali com algumas particularidades do corte de cabelo. E ali você vai, por exemplo, ter uma espinha, alguma coisa assim, você consegue desvencilhar com mais facilidade. A parte do topo agora a gente vai passar a máquina 4 ali, mais ou menos ali, uns 70% do topo todo ali com a máquina 4. E o restante a gente vai fazer com o pente corrido. Porque a gente quer essa frente um pouco maior, né? A gente quer que ela tenha um pouco maior, um maior tamanho ali, para dar uma ideia de corte, mesmo que seja baixinho, para dar uma ideia de corte ali nesse cabelo. Então, dessa forma você consegue trabalhar esses detalhes aí. Então, passar esse pente corrido no topo e deixando dessa forma, eu sempre utilizo o pente ali, que eu separo o que eu vou cortar e o que vai ficar para trás. Então, olha, ó, mantive toda a frente do cabelo e utilizei a máquina 4 do meio ali, do ápice da cabeça para trás, beleza? Volto agora com o pente 3, fazendo ali aquela conexão topo com lateral, e depois a gente vai vir com o nosso pente 2,5 ali, para acabar de conectar aquele topo com a lateral ali, beleza?
Eu sempre gosto de usar esse pentezinho na frente, às vezes, né? Você pode observar que eu estou quase sempre utilizando ele. Quando eu sinto que a máquina vai deixar cabelo para trás, assim, que o cabelo está um pouco enrolado ou grudado no couro cabeludo, eu uso esse pente para provocar ele, para levantar. Então é uma dica bem legal aí para fazer em alguns cabelos aí, beleza? Ó, eu vim fazendo a graduação de novo, inclusive passando a 1,5 ali, dando aqueles últimos retoques. Agora é muito importante você molhar esse cabelo muito bem molhado e passar um cremezinho, pode ser um creme de pentear, para dar uma maciez esse cabelo. Por quê? É um cabelo mais crespo, mais ressecado. E para a gente fazer ele bem baixinho ali no pente corrido, a gente precisa que ele esteja bem alinhado, né? Bem relaxado. Então por isso a gente está fazendo essa massagem aí, ó. Basicamente uma espécie de massagem. Que é o que? Você passar o creme, espalhar bem no couro cabeludo ali, deixando esse cabelo bem macio. Então eu passo ali, dou uma leve esfregadinha nesse cabelo e ele vai desamassando, né? Aqueles detalhes do dia a dia. Às vezes o cliente vem com boné, usa alguma coisa e o cabelo acaba ficando amassado. Ó, só de fazer essa massagem o cabelo já deu uma alinhada, tá vendo? Isso é bem legal. Isso funciona para todos os cabelos social, todos os cabelos, praticamente todos eles. Feito isso, vamos fazer agora o pente corrido no topo, né? Você pode observar que eu faço pente corrido praticamente na frente só. Quando chega na região da máquina, eu já paro. O objetivo ali é o quê? Deixar o topete maior, mas fazer também uma conexão com o restante do corte, entendeu? Então você vai basicamente tirar menos no topete e mais próximo à região da máquina, beleza? Conectando de um lado, conectando do outro no pentezinho corrido tradicional. Sempre importante o pente corrido você manter ele penteando, né, o tempo todo esse pente corrido, porque dessa forma você vai conseguir sempre visualizar se está ficando marcas de tesoura ou não. Não vai metendo a tesoura doidada, tenha certeza do que você está fazendo. Então você cortou do meio, fez uma mecha guia, segue ela de um lado, segue ela para o outro, entendeu? Olha só como é que eu levanto o pente, ó, e vou estabelecendo ali a altura que eu quero. Eu vou tirando um pouquinho. Você vai tirando um pouquinho e vai sentindo qual é o comportamento do cabelo. Não vai muito afoito ali, metendo tesourada doidada e abaixando demais. Tira pouquinho. Tira o mínimo possível. Sempre vai ser assim, menos é mais. Dependendo da situação, você tirar pouquinho, acaba que você vai conseguir ter um efeito melhor nesse cabelo. Do que se você chegar lá e afundar no couro cabeludo mesmo, desfigurando o cabelo, entendeu? Então, vai tirando aos pouquinhos, vai polindo esse cabelo. Se sentiu que ficou ainda um pouco ondulado, você tira mais um pouco e vai até chegar ao ponto da altura ideal pro corte, beleza? E esse vídeo a gente ainda vai, depois que secar, a gente vai trazer uma técnica bem legal para você, uma técnica do pente com a navalha. Então a gente vai passar ali para tirar aquelas pontinhas do topo para ficar bem legal, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, ajuda nós a crescer esse canal, beleza? Já desde já eu te agradeço por estar vendo esse vídeo, agradeço por estar, como você que comentou, você que deixou seu like aí, beleza? Ó, eu coloco a navalha e o pente e venho controlando com a minha outra mão também, ó, para mim ter o equilíbrio. É sempre bom utilizar as duas mãos para fazer esse movimento. Por quê? Porque isso vai te dar, além de um equilíbrio, vai te dar uma segurança maior que essa navalha não vai escapar. É muito comum
a pessoa com a navalha dessa aí, no pente, acabar escapulindo ali, passando de qualquer forma e fazer buraco. E não é esse o objetivo, é tirar as pontinhas. Então, é o mínimo do mínimo, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Esse é o resultado final. Passei uma pomadinha, penteei. Um corte padrão pro dia a dia, mas bem limpo, né? Bem bacana, né? Dá uma rejuvenescida legal no amigo aí, beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.